eu sou Leonardo Augusto Passos, sou formado pela UFMT e queria começar o vídeo já agradecendo o grupo PET Educação pelo convite para participar desse projeto Aprendendo Matemática, que é um projeto que particularmente me agrada muito, né? Eu vou estar falando com vocês sobre a unidade temática álgebra, certo? Espero que gostem, então vamos começar. Então, falaremos sobre álgebra, padrões e generalização nos anos iniciais. O que veremos nessa aula será o que é a álgebra, vamos ver o porquê de ensinar desde os anos iniciais, falaremos sobre o que é a BNCC bem rapidamente com uma pincelada e seguiremos também para uma dica bem legal nesse ponto. Depois iremos para diagramando a álgebra, anos iniciais, abordagens e atividades, que vai ser onde eu divido a álgebra nos anos iniciais em 3 tópicos, né? Padrões e regularidades, igualdade e equivalência, operações inversas. E falaremos de alguns tipos de atividades que são interessantes estar fazendo em cada um desses tópicos, ok? E por último, uma finalização, onde eu vou trazer para vocês os links que foram usados como referência para essa aula e alguns artigos bem interessantes para serem lidos mesmo após essa aula, ok? Mas afinal, o que então é essa tão temível álgebra, certo? Bom, eu trago então para vocês aqui um conceito que eu acho que descreve bem o que é a álgebra. A álgebra ela é um ramo da matemática elementar que tem por objetivo simplificar e generalizar situações ou problemas que possam ser traduzidos através da matemática, objetivando compreendê-las e ou resolvê-las. Talvez possa ficar um pouco complicado falando dessa forma, mas a ideia é que você possa olhar para uma situação e tentar descrevê-la de forma matemática. E quando a gente consegue generalizar essa situação, pode ser que futuramente nos deparamos com uma mesma situação ou uma situação que possa ser resolvida da mesma forma. Então, a gente consegue traduzir isso matematicamente e utilizar essa mesma forma de resolução várias vezes em coisas distintas, certo? A BNCC ela traz para a gente que a álgebra tem como finalidade o desenvolvimento de um tipo de pensamento algébrico, que é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, representação e análise de relações quantitativas, de grandezas e também de situações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos. A utilização de letras e símbolos é realmente algo que às vezes atrapalha um pouco no desenvolvimento quando a gente já não tem muito esse contato com o pensamento algébrico. E é por isso que acaba que a álgebra ela vira esse monstro todo quando começa a vir letras e começa a confundir. Mas basicamente aquela letra ela está lá para demonstrar que existe alguma coisa ali que a gente não sabe a princípio o seu resultado, o seu valor, certo? Então, a partir disso, a gente consegue estar descobrindo de forma com algumas manipulações matemáticas, algumas contas, ou por algum pensamento mais simples, qual é o valor daquilo, o que significa aquilo, certo? Então, por que ensinar desde os anos iniciais a álgebra? No decorrer dos anos, veio-se percebendo que a introdução da álgebra era feita de uma forma um pouco abrupta. E conforme foi se discutindo a educação matemática no decorrer dos anos, foi se percebendo que talvez a criação de uma etapa intermediária pudesse resolver toda essa resistência que havia ao se aprender barra ensinar álgebra. E essa etapa foi chamada de pensamento algébrico, certo? Assim como grande parte da nossa educação, essa também foi baseada em Piaget, que traz pra gente que o período do ensino fundamental, anos iniciais, e também o período do ensino fundamental, anos finais, se encaixa no período pré-operatório concreto, dos 7 a 11 anos mais ou menos.
E nessa fase, a criança ela começa a lidar com alguns conceitos, com números e relações. Relações essas que são, por exemplo, a padronização, reconhecimento de características comuns entre objetos e coisas, certo? E isso se traduz como um pensamento já algébrico, que é essa ideia que traz a álgebra nos anos iniciais. E é importante também deixar bem claro que, assim como traz a segunda questão, é caracterizado por uma lógica interna consistente e pela habilidade de solucionar problemas concretos, ok? Veja que ele deixa bem claro que são problemas concretos. Então, nada de colocar já desde esse momento a questão da incógnita. Tente sempre trazer para o dia a dia uma ausência dentro de uma sequência, coisas que a gente vai ver agora mais para frente em alguns exercícios que eu preparei, tá? A BNCC traz para gente da seguinte forma: é imprescindível que algumas dimensões do trabalho com a álgebra estejam presentes no processo de ensino e aprendizagem desde o ensino fundamental, anos iniciais, como as ideias de regularidade, generalização de padrões e propriedades de igualdade. No entanto, nessa fase, não se propõe o uso de letras para expressar regularidades, por mais simples que sejam. Veja que ele fala não utilização de letras, tá? Porque no período operatório concreto se diz como solução de problemas concretos, tá? E claro que sim, é fácil de perceber que o período operatório concreto ele não fala necessariamente dos anos iniciais, ele fala de um pouquinho mais que isso, mas se você buscar um pouco para trás, você vai ver que tem o pré-operatório concreto, que já vem com uma ideia já inicial da questão da lógica como um pensamento abstrato, o início do pensamento abstrato, ok? Base Nacional Comum Curricular. Bom, a Base Nacional Comum Curricular ela já foi com certeza ouvida por vocês diversas vezes, estudada por vocês diversas vezes. E caso se você não tiver ainda se deparado com isso, provavelmente você está no início da sua graduação. E tudo bem, logo mais você vai se deparar com isso. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, né, ela foi instituída muito recente, no dia 22 de dezembro de 2017, certo? E toda a questão histórica, é claro que ela foi discutida por vários anos antes de ser instituída. Isso tudo pode ser encontrado no site da própria BNCC, numa aba chamada Histórico. E caso você tenha curiosidade de como se desenvolveu isso, pode passar lá e será bem legal, ok? A Base Nacional Comum Curricular ela é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades de educação básica. Seu principal objetivo é ser a balizadora da qualidade da educação no país por meio do estabelecimento de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que todos os alunos têm direito. A Base Nacional Comum Curricular, ela diz para você o que exatamente deve ser ensinado para o aluno em cada ano da sua educação básica, ok? E a dica que eu quero trazer para vocês é a seguinte: entrando no site da BNCC, em BNCC em planilha, você consegue filtrar cada uma das modalidades, né, dos componentes por etapa, né? Ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio. Pode colocar o componente que você quer, dependendo da sua área. No caso, aqui estamos falando da matemática. E o ano em que você está trabalhando, ok? E aí, como você fazer esse download, você vai ter um documento já filtrado somente com as habilidades e unidades temáticas relacionadas àquela componente da matemática, no caso nosso aqui. E aqui tem um material suplementar que traz para quem vai elaborar o currículo. E o interessante disso é que você pode utilizar isso para conseguir compreender melhor cada habilidade, ok? Então, pode usar isso aí, garanto para vocês que vai ser bem legal e vai te ajudar bastante a compreender cada habilidade. Seguindo então, diagramando a álgebra anos iniciais. Bom,
Dentro desse slide, eu só gostaria de dividir aqui em 3 principais tópicos da álgebra, que seriam padrões, igualdade e operações inversas. E na sequência agora, iremos ver separadamente cada um desses, trazendo algumas atividades e algumas maneiras de abordar cada um desses assuntos, ok? Padrões e regularidades. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos falar sobre características comuns, sobre perceber essa característica, perceber esses padrões, essas regularidades. Padrões seriam como características constantes, certo? Também pode ser utilizado com uma norma que é usada como base para estabelecer uma comparação. Então, tudo bem. Tendo mais ou menos um conceito de padrão e regularidade, vamos para as atividades, ok? Essa é uma atividade que eu desenvolvi baseado nas habilidades, que utiliza o seguinte conceito de regularidade, onde eu trago várias imagens e estimulo o aluno a tentar separar essas imagens em características comuns. Por exemplo, aqui eu tenho o coelho, o macaco, o koala, leão, elefante, golfinho, certo? E a tartaruga, que são essas imagens que ficaram aí. E essas imagens, elas têm uma característica comum, que são ser animais, certo? Representações de animais. Já as que sobraram, as que ficaram lá, quando eu retiro os animais, qual a característica comum entre elas? É que elas são alimentos, são comidas. Então, eu posso separar da seguinte forma: animais, alimentos ou comidas. Mas seguindo esse raciocínio, voltando para as imagens iniciais, vou selecionar algumas imagens, certo? O koala, o macaco, o hambúrguer e a rosquinha. E vou arrumar ela em sequências, de alguma forma. Por exemplo, olhe para essa primeira sequência. Koala, koala, hambúrguer, macaco. Koala, koala, hambúrguer, macaco. Qual seria, então, a próxima imagem? Como essa sequência se continuaria? Estimule o seu aluno a perceber isso. Tente ver se ele consegue perceber que seria um koala. E caso perceba, pergunte a próxima. Estimule, faça com que ele tente pensar e entender qual é o padrão que tem nessa sequência. Mostre outro tipo de sequência, como por exemplo essa próxima. Rosquinha, macaco, koala. Rosquinha, macaco, koala. Rosquinha, macaco. Qual seria então a próxima imagem depois dessa? Seguindo ainda nessa questão de padrões, pode também trazer uma sequência que pode dar um susto nele, porque não há variação. Como, por exemplo, a cada imagem eu tenho um hambúrguer. Ou seja, qual seria a próxima imagem? O próprio hambúrguer, certo? Esse tipo de atividade trabalha a questão de regularidade de padrões em sequência, ok? Seguindo, temos ainda utilizando essas mesmas figuras um exercício um pouquinho diferente, que talvez traga um pouco mais de complexidade, que seria colocar, por exemplo, koala, elefante, pizza, coelho, golfinho, hambúrguer, leão, macaco. Qual é a próxima imagem? Bom, eu trago aqui 2 imagens para vocês e falo qual dessas 2 se encaixam na sequência dessa imagem. Já de cara é um pouquinho mais complicado porque eu não tenho a repetição da própria imagem. Mas se você reparar, eu tenho o koala, elefante e pizza, que são um animal e um alimento. Coelho, golfinho, hambúrguer, animal, alimento. Leão, macaco e uma coisa que eu não sei o que tem ali. Que seria um animal. E qual seria o próximo? Um alimento. Então, lembre para o seu aluno, deixe ele pensar, ele entender qual é. Lembre para ele que tem o conjunto dos animais dentro dessas figuras, que tem o conjunto de alimentos, e pergunte para ele qual das 2 imagens se encaixa melhor naquela interrogaçãozinha lá, ok? Esse é um exercício muito legal. Seguindo então, temos a seguinte coisa. Ainda nesse mesmo esquema de exercício, coloque uma sequência, por exemplo, essa que eu coloquei. Coloque outras imagens embaixo para ele e peça para ele organizar aquelas imagens como sequência da que está já feita, certo? Peça para ele organizar igual a que está em cima. Lá tem
animal, alimento, animal, alimento, animal, alimento. Então o que ele tem que fazer com essas imagens de baixo é organizar essas novas imagens da mesma forma que está de cima. Assim ele vai estar criando a própria sequência, certo? Seguindo ainda em regularidades e padrões, uma outra atividade interessante para se fazer seriam com figuras com formatos geométricos coloridos, como por exemplo essas bolinhas, que podem ser representadas em sala também, caso esteja no ensino presencial, por tampinhas coloridas de garrafas de diversos tamanhos ou potes. Então, peça para que seu aluno tente perceber padrões dentro dessas bolinhas. Que eles separem de alguma forma. Uma das formas de separar, isso aqui seria, por exemplo, por tamanho, e aí poderia ficar separado dessa forma. Outra forma ainda seria por cor. E aqui algo interessante é que você estimule o seu aluno para que chegue também nessa questão de cor, porque com isso você terá dentro desse exercício a possibilidade de você já dar um passo além, organizando essas bolinhas também em ordem numérica crescente, certo? Por exemplo, assim, quando eu tenho a bolinha amarela tem 2, essa mais marronzinha tem 3, a verde tem 4 e a outra mais clarinha 5. Então você acaba por gerar já uma sequência numérica usando algum artifício visual. Seguindo neste mesmo conceito, podemos trazer o seguinte exercício, onde você coloca uma sequência crescente de objetos, certo? Bolinhas ou quadrados, isso não importa muito. E quantifica isso, né? Coloca explicitamente a quantidade de bolinhas que tem junto com os alunos. Assim você consegue mostrar uma sequência crescente de objetos, já introduzindo esse assunto de sequências crescentes e decrescentes de uma forma visual. Tente fazer da seguinte forma: retire um dos números, certo? E pergunte para ele o que se encaixaria ali. Ele percebendo o padrão de crescimento, onde 1, 2, 3, 4, 5, o próximo seria o 6, então ele consegue começar a pensar nessa ideia do que o que falta nessa sequência, né? Já numericamente expresso seria daquela forma ali. E do mesmo tipo de exercício, outros dois exercícios interessantes seriam, por exemplo, trabalhar os pares. 2, 4, 6, 8, 10. Qual seria a próxima quantidade de bolinhas que teria no próximo lugarzinho ali? Outro exercício interessante seria, já não sequenciado como crescente ou decrescente, apenas uma sequência de números aleatórios, como por exemplo 7, 3, 5, 7, 3, uma interrogação, 7. Então, que número teria ali, certo? Seguindo esse caminho, provavelmente quando chegar nesse exercício ele já estará entendendo o que está acontecendo e então será simples para ele perceber que teria 5 bolinhas ali. Dando sequência, então, retire a parte visual, coloque só os números, tente ver se seu aluno já consegue fazer essa compreensão sem a parte visual e, caso seja necessário, entregue para ele um material que ele possa fazer visualmente ele mesmo, ao invés de entregar já a figura pronta. E assim, com o tempo, ficará bem simples dele conseguir perceber essas sequências. Dando continuidade, teremos então agora o assunto de igualdade e equivalência. É interessante lembrar que, para o pensamento algébrico, a gente não vai mais tratar a igualdade hoje em dia como uma resposta ou um resultado de uma conta, e sim como equivalência. E isso é muito importante, visto que muitos alunos hoje em dia ainda confundem na hora de operar com igualdades algumas coisas, tendo dificuldade nas substituições matemáticas. Então, trabalhar dessa forma facilitará para o aluno também futuramente quando for fazer manipulações matemáticas. Então, lembre-se bem, na hora de ensinar igualdade, lembre-se de trazer o conceito de equivalência. Por exemplo, seguindo nesses exemplos aí, eu tenho a seguinte coisa: 7 mais 8 é igual a 3 mais 12. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que somar 7 com 8 é equivalente que 3 mais 12.
O que é verdade, visto que 7 mais 8 é 15 e 3 mais 12 também é 15, ou seja, possuem o mesmo valor. E o mesmo se segue para os próximos exemplos. 21 menos 17 é equivalente a 13 menos 9. 27 menos 12 é equivalente a 10 mais 5. E 4 é equivalente a 12 menos 8. Seguindo ainda para os anos futuros, quando você começar a ensinar a questão da divisão e da multiplicação, alguns exemplos possíveis seriam, por exemplo, 30 dividido por 3 é equivalente ou é igual a 6 mais 4, visto que 30 dividido por 3 é 10 e 6 mais 4 também é 10. 11 menos 7 é 4, assim como 2 vezes 2 é 4. Então, são equivalentes. 16 dividido por 2 é 8, assim como 2 vezes 4 também é 8. E 9 é igual a 36 dividido por 4, que também é verdade. Então, um exercício interessante para se fazer, após explicar bem esse conceito de equivalência, é trazer como a ausência de um termo, onde você pode deixar uma interrogação, como eu coloquei, ou apenas um quadradinho em branco, onde o aluno deve preencher de acordo com o valor que ele acha que torna aquela sentença verdadeira. Ainda nesses exemplos, é importante notar que, às vezes, a complexidade do exercício ela pode ser um pouco elevada, e tudo bem. Isso faz com que o raciocínio do seu aluno trabalhe um pouco mais. E seguindo ainda para o próximo assunto, que é as operações inversas, teremos algumas estratégias de resolução, que aí sim traremos a ideia do resultado de uma conta mais explicitamente, porém sempre deixando claro, é importante que sempre deixe claro a questão da equivalência. Dando sequência então, chegamos ao último tópico, que é operações inversas. Nesse momento é interessante deixar bem claro que as operações inversas ela é um assunto que é abordado durante os anos iniciais, porém de maneira mais simples, mais rasa, porque, segundo o Piaget, o momento onde isso deve ser feito é no estágio operatório concreto e formal, e que se reflete, obviamente, dentro da BNCC. É dito dentro da BNCC que deve ser abordado de forma mais simples, mas que tem que ser abordado no final dos anos iniciais. Então, seguindo para os exercícios, que podem trabalhar isso, seriam sempre voltados para a ideia de que a soma e a subtração são operações inversas, assim como a multiplicação e a divisão também são inversas. Então, é interessante na hora de realizar as atividades que não dissocie na prática de resolução da igualdade e da equivalência. Lembre-se sempre de utilizar na hora de trabalhar a questão da operação inversa, falando sempre da igualdade e da equivalência. Um exercício muito interessante seria aqueles mesmos já mostrados anteriormente, certo? Onde eu tenho uma coisa que eu não sei somado com 2. E isso é equivalente a somar 3 com 4, ou seja, 3 com 4 é 7. Então a pergunta é: que número somado com 2 é igual a 7? Interessante, mas isso eu tinha feito antes. Como eu posso resolver dessa forma agora, pensando nas operações inversas? Se eu tenho alguma coisa que está somando 2, ou seja, eu estava num lugar, eu dei 2 passos à frente. Como eu poderia fazer para saber onde eu estava? Eu volto 2 passos atrás. Então o que eu posso fazer? Eu posso subtrair 2. Mas se eu subtrair 2 só de um lado dessa equação, dessa igualdade, eu vou deixar de ter uma igualdade. Então eu tenho que fazer isso sempre dos dois lados da equação. Só fazer uma anotação rapidinha para a gente poder acompanhar. Menos 2 de ambos os lados. E então ficaria da seguinte forma: 2 menos 2 nós sabemos que são operações inversas. Então elas se anulam, certo? Sobrando apenas um valor desconhecido desse lado. E isso vai ser igual a 3 somado com 4 subtraído em 2, certo? Então, 3 mais 4, 7 menos 2, 5. Portanto, sabemos que
Veja que aqui nós temos um sinal de igualdade, então a interrogação ela é equivalente a 5, ou seja, ela tem o valor de 5. E assim a gente descobre qual o valor que está faltando. Da mesma forma, nós podemos observar aqui que 11 menos 7 é igual a 2 vezes um valor desconhecido. Então basta continuar. Lembre sempre de fazer a mesma operação de ambos os lados para manter a igualdade de forma inversa, ok? Então assim, nós encerramos a nossa aula de hoje, ok? Aqui eu trago para vocês alguns links importantes que me ajudaram a fazer essa aula. Então, é isso. Muito obrigado.